vem mensageiros da oposição síria falar, não, Israel entra, ajuda contra o Bashar Assad, esses caras são ruins, e depois chegam os enviados, esses são enviados, depois chegam os enviados do Bashar Assad falando, olha, vem ajudar a gente, porque esse califado sunita vai ser bem pior para vocês, a gente tem... Então Israel não quer se meter, não se mete, a não ser humanitariamente. Eu vou falar como Israel ajuda os feridos e os refugiados sírios que entram em Israel. Os hospitais de Israel hoje em dia estão lotados com feridos desse conflito sírio. Os hospitais na Galiléia, quem conhece o hospital Ziv em Tzfat, o hospital de Nahariya, no norte, estão cheios de feridos sírios. Mas esse é o primeiro conflito. O segundo conflito no Oriente Médio é entre os sunitas radicais contra os sunitas moderados. É a verdade, porque quando a gente está falando em Hamas é sunita. O Egito, esse Sisi, ele é sunita. A Irmandade muçulmana é sunita, mas uns são radicais e uns são moderados. Então, tem a Jordânia moderada, o Egito, a Arábia Saudita, e aos poucos, esse problema com a Síria, com o Iraque, com o Catar, ele vai... Então, é o segundo conflito mais forte entre os radicais e os moderados, quando os Estados Unidos tenta, numa política internacional muito estranha, às vezes de um lado, às vezes do outro, às vezes ajuda isso, aquilo, é um problema muito grande, mas esse é o segundo conflito. O terceiro conflito no Oriente Médio é entre Israel e os árabes, os países árabes. Mas, de novo, os países árabes usam uma retórica se fala? Uma retórica muito grande contra Israel, falando mal, mas na hora da prática é Israel e os palestinos, é a verdade. Porque não tem nenhum país árabe hoje que ameaça Israel, por causa dos dois conflitos. Então, primeiro, tem que saber isso antes de ficar muita gente em pânico. Mais uma guerra. Eu acho que, olhando objetivamente para o que está acontecendo hoje, em contraste o que aconteceu com o Egito e Síria contra Israel na guerra de Yom Kippur em 73, não tem nem o que comparar. Porque em 73 o pessoal já estava com medo que eles iam chegar em Tel Aviv e ia fazer... Hoje em dia, o terror é horrível. Eu falei com a minha esposa hoje, no meio do trabalho, teve que correr para bunker, sei lá o quê. A vida diária é horrível. E economicamente o turismo tem problema. Mas não é um problema radical que tem medo. Quer dizer, a gente falou da Guerra da Independência. Em Israel tinha 600 mil habitantes e 5 países árabes invadem e tinha muita gente que falou para Ben-Gurion, não faz a proclamação. Ben-Gurion falou, quem vive em Israel e é racional, acredita em milagre. Porque eles falaram, somos 1948, 600 mil habitantes, muitos deles vieram do Holocausto, sabe, não tem arma, não tem coisa. 4 aviões, a Força Aérea Israelense era 4 aviões, bomba não tinha, aí andava com o avião e jogava a granada com a mão. É assim que o Ezer Weizmann, que foi presidente, contou. E 5 países entrando e tinha que acreditar em milagre, um milagre muito grande. Eu acho também, isso que o Egito está mal bagunça, Síria, Líbano, Iraque, isso também é milagre. Porque hoje não tem algum inimigo estratégico, tem problemas táticos, né? Mas hoje os problemas 13 terroristas entrando num buraco, num túnel para atacar. Esse é o problema. Não tem problema de uma divisão de tanques sírios ou aviões egípcios, etc. E tal. É muito importante antes de frisar isso, tá? Para o pessoal entender. Uma perguntinha, o Hezbollah é uma ameaça séria? O que é séria? Você pode me leagdir, como fala leagdir? Definir sério? Vou colocar sob ameaça toda a população israelense com os foguetes pela guerra. Você não pode cortar. Tá bom, vamos deixar no final.
Eu prometi 40 minutos. Tá, agora vamos voltar, agora vamos falar sobre... Agora que a gente entendeu, vamos falar daquela parte vermelha. Não. Para frente. Pra frente. Agora, isso aqui é coisa de Israel. Eu já vou falar que tem diferença muito grande entre os territórios. Então, nós temos aqui em cima as colinas do Golã, que foram conquistadas da Síria em 1967 e anexadas à lei israelense. Lembra isso, que é muito diferente dos outros territórios. Aqui nós temos a Cisjordânia e o Davi Shomron, dentro de Jerusalém Oriental. De novo uma diferença, Jerusalém Oriental foi conquistada da Jordânia e foi anexada à lei israelense. Quer dizer, em Jerusalém Oriental e na colina do Golã, não tem juiz militar, o tribunal é civil, e os direitos são civis, eu vou explicar. E aqui nós temos a faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza que está maior, que foi conquistada em 1967 e Israel deixou a faixa de Gaza em 2007 e tirou aqui ainda tinha, é uma coisa antiga, ainda tem aqui, essas eram as colônias judaicas, em esses pontos aqui, tinham colonos judaicos na faixa de Gaza, em Gush Katif, eles foram expulsos, hoje estão em Israel, e os contingentes do exército também saíram de Gaza. Eu me lembro, em setembro de 1993, eu estava aqui tinha um posto do exército, El Kuber, em Gaza, e eu me lembro quando chegaram os guerrilheiros do Corps Schweiz, a Força 17 de Arafat, segundo o esquemoso, eles vieram por aqui e passaram do lado do meu acampamento, setembro de 93. Eu, falando a verdade, eu, pessoalmente, gostei muito quer dizer, apoiei o acordo de Oslo, a gente vai falar isso mais tarde, que eu não gostava de ir um mês por ano e ficar lá e na faixa de Gaza. A gente vai falar daqui a pouco. O nosso batalhão trazia botijões de gás de gás para a população. A gente trazia para eles gás e eles jogavam pedra na gente. Aí eu tinha que falar: o que eu estou fazendo aqui? Quero ir embora. Mas eu fiquei muito contente em ver o Arafat chegando com o pessoal aqui. Eu até me lembro que a gente fazia assim para eles faziam assim para a gente, estava legal. Só mais tarde eu entendi que a gente fazia assim e falava paz e amor, e eles faziam assim e falaram vitória, entendeu? Quer dizer, a perspectiva era diferente. Alguma coisa deu errado nesse acordo. E aqui é Jerusalém. Agora aqui a Cisjordânia está maior e nós vemos aqui essas manchas amarelas são zona A. Eu vou explicar daqui a pouco detalhadamente o que é zona A, mas eu já vou falando que é uma zona onde quem administra, tanto militar como civil, é a autoridade palestina. Entendeu? Essas são as zonas com maior população palestina, as zonas amarelas. As zonas amarelas são as cidades palestinas e as redondezas das cidades palestinas, e aqui tem lei palestina, tem um parlamento palestino em Ramallah, e isso se chama Zona A, segundo o acordo de Oslo. Esses borrões azuis são as colônias judaicas na Cisjordânia. E aqui, nesses borrões azuis, é Zona C. A Zona C é administrada militarmente e civil pelo exército israelense. A lei que vale lá é a lei jordaniana, porque anexou da Jordaniana e não... quer dizer, não anexou da Jordânia, desculpe, conquistou da Jordânia, mas não anexou, que nem Jerusalém Oriental, então a lei ficou a lei jordaniana. E esse branco todo é a zona B. É a zona que a administração civil é da autoridade palestina e a administração militar é do exército de Israel.
Só para explicar mais. Agora vamos começar. É enrolar. Tá. Você me lembra nas perguntas?